E aquele dia temeu Davi a Deus, dizendo: como trarei a minha arca de Deus? Ele faz uma pergunta. Agora no capítulo 15, do mesmo livro, a partir do verso de número 1. Davi também fez casa para si na casa de Davi, Jerusalém, e preparou um lugar para a arca de Deus, e armou-lhe uma tenda. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os escolheu para levar a arca de Deus e para o servirem eternamente. E Davi convocou a todo Israel em Jerusalém para fazer subir a arca do Senhor ao seu lugar que lhe tinha preparado. E Davi reuniu os filhos de Arão e os levitas. Somente a primeira parte do verso 5, que diz assim: dos filhos de Coate. Amém, queridos? Redobre a sua atenção para recebermos uma porção das Escrituras e sermos edificados por meio dela. Davi, um homem escolhido, separado e ungido por Deus. Davi, ele foi ungido por 3 vezes. Quantas vezes? 3 vezes. É necessário ressaltar que quando a unção desce na vida de alguém, quando Deus ungia alguém no Antigo Testamento, isso significava que um tempo de rompimento estava acontecendo para aquele que foi ungido viver um novo ciclo na sua vida. Mais do que uma nova estação que Davi iria começar a viver, a partir de sua primeira unção. A unção na Bíblia nada mais é do que Deus derramar do teu espírito uma porção da graça e dos talentos que o Espírito Santo pode nos conceder. Resumindo, unção nada mais é do que habilidade, capacitação, revestimento. Uma coisa é você pegar alguém no mundo e pedir para essa pessoa fazer a obra sem nenhuma condição. Mas depois que o óleo desce, ela começa a ter condições. Porque Deus capacita. Eu poderia citar aqui em rápidas palavras, para não perdermos muito tempo, cada unção que foi derramada em Davi, era Deus preparando ele. Em 1 Samuel capítulo 16, é a primeira vez que ele é ungido por Samuel. E por que ele foi ungido aqui por Samuel? Primeiro, para Deus honrar ele diante dos seus familiares. Segundo, Deus ungiu a Davi para capacitá-lo, porque em um futuro não muito distante, ele iria enfrentar o gigante Golias. Então ele precisava de algo divino e sobrenatural para vencer um gigante. Só que mais do que recebermos uma unção para vencer os desafios da vida, a unção também serve para nós suportarmos as perseguições que vêm por causa da unção. Porque depois que Davi derrota o gigante Golias, o que acontece com Davi? A vida dele muda. Agora Saul começa a persegui-lo implacavelmente. Então unção não é só para pregar, louvar, liderar, cantar. É também para suportar. A segunda vez que Davi foi ungido foi em 2 Samuel, capítulo 2. Ele é ungido aqui em Hebrom para ser o rei de Judá. Um novo ciclo. Início das promessas se concretizando na sua vida. Só que a gente precisa entender que quando nós somos ungidos,
isso não significa que todos vai nos amar, vai nos favorecer. Porque aqui ele é ungido em Hebrom, pelos irmãos de Judá. Só que em Israel, o reino do norte, está todo mundo se opondo a Davi. Esse daí não vai reinar sobre mim. Eu gostava mais de Saul. Saul não tinha presença, mas pelo menos tinha aparência de rei. Tem gente que prefere mais Saul do que Davi, porque Saul tem aparência, mas não tem presença. Davi não tem aparência, mas tem a presença. Mas são coisas que o mundo gosta, né? Gosta de aparência, não de presença. Então, eles estão se opondo a Davi. Porque a unção que Deus liberou para você não é para todo mundo te amar, não. Tem gente que vai odiar você. Às vezes Deus coloca uma penina no nosso caminho. Mas Ele também coloca Eucana para nos incentivar e nos amar. A terceira vez que Davi é ungido é 2 Samuel capítulo 5. Aqui é Deus carimbando a promessa feita a Davi, dizendo que ele seria rei sobre todo Israel. Agora, aqueles que estavam se opondo a Davi, os anciãos de Israel estão reconhecendo que Davi realmente foi chamado por Deus. Eu posso liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida? Glória. Aqueles que se opõem hoje ao seu chamado, ao seu casamento, à sua família, ao plano de Deus na sua vida, eles terão que reconhecer que Deus te chamou, que Deus te escolheu e que Deus tem um plano na sua vida. E quando Davi, ele é ungido pela terceira vez, ele se estabelece em Jerusalém. Na onde? Na onde? E diz o texto que nós lemos que ele vai construir o seu império, o seu palácio, junto com os seus súditos. Neste momento em que ele se estabelece em Jerusalém, fazendo o centro político, o centro da sua monarquia, é neste momento que ele vai citar um verso dizendo o seguinte: nos dias de Saul, Saul não fez menção da arca, mas nós buscaremos a arca do Senhor. Eu quero abrir um parênteses também e dizer para você que talvez alguém da sua família não quer a presença. Mas se alguém não quer a presença, busque você a presença. Se Saul não quer a presença, deixa Saul. Busque você a presença. Se o seu pai, sua mãe, seu cônjuge, seus filhos não querem a presença, busque você a presença, que Deus vai te honrar. Saul não fez menção da arca da aliança, mas Davi decide buscar a arca da aliança. Resumindo, a arca da aliança é um caixote com 2 argolas na lateral direita e esquerda, onde era inserida uma vara para transportar a arca da aliança. A arca da aliança é uma madeira de acácia, que por dentro dela tinha ouro e por fora tinha ouro. Dentro da arca da aliança tinha o maná, a pedra dos 10 mandamentos e a vara de Arão que floresceu. A arca da aliança simbolizava a presença de Deus no meio do povo de Israel. Assim como a igreja adora a Jesus e reconhece Jesus como Senhor, assim era a arca da aliança para Israel. Vale ressaltar que, quando se fala da arca da aliança, para eles, isso formou na mente deles que a arca da aliança era como se fosse um amuleto da sorte. Quem aqui não se lembra, diante das batalhas, em que eles estavam perdendo, eles pegavam a arca e começavam a vencer. Quando eles precisavam transportar o rio Jordão, não tinha condições de atravessar por conta da correnteza, o que eles faziam? Pegavam a arca da aliança. Opa, está com problema? Pega a arca da aliança. Problema na família? Arca da aliança, ou seja, a presença de Deus. Então Davi decide buscar a arca da aliança. Eu só vou desenhar rapidamente o cenário, o pano de fundo para essa mensagem. Porque eu quero começar em 1 Samuel capítulo 4. O que acontece em 1 Samuel capítulo 4? Israel está perdendo a batalha para os filisteus. Ofni e Finéias
filhos do sumo sacerdote Eli, eles decidem pegar a Arca da Aliança. Só que eles já haviam se estabelecido em Israel, aonde estava centralizado o tabernáculo de Moisés em Siló. Então eles não estavam vivendo mais como nômades, eles estavam estabelecidos na terra prometida. E eles vão buscar a Arca da Aliança no tabernáculo de Moisés, porque estão perdendo batalhas. E quando eles pegam a Arca da Aliança, chegando no arraial, todo mundo começou a gritar. Imagina um culto pentecostal para os judeus. Salam aleikum, glória, aleluia. Pulava, sapateava, dançava, shalom, 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 shalom Adonai. Teve um alvoroço. De modo que os filisteus, quando ouviram isso, eles ficaram com medo. Só que barulho não é sinônimo de avivamento. Barulho não é sinônimo de obediência e de alinhamento com a vontade de Deus. Porque nesse dia, mesmo com medo, os filisteus foram contra Israel e Israel perdeu de novo, mesmo tendo a Arca da Aliança com eles. E o pior de tudo da história, a Arca da Aliança é roubada. Nesse momento nasce uma criança. A nora do sumo sacerdote Eli. E sabe qual é o nome que deu para a criança? Icabote. Ou Icabod, né? Que significa? Foi-se a glória. Imagina você congregar numa igreja que não tem glória. As pessoas que vão se converter vão nascer sem glória. Uma igreja que não tem presença gera discípulos sem presença. A Arca da Aliança agora está na terra dos filisteus. Eles colocam numa salinha onde tem deuses. Só que agora a Arca da Aliança começa a gerar espanto e pavor na terra dos filisteus. De modo que até os deuses dos filisteus se prostrou diante da presença da Arca da Aliança. E começa a espalhar uma grande enfermidade sobre todo o território dos filisteus. Hemorroida começa a espalhar por todo lado. E eles estão apavorados. Meu Deus, o que é isso? Depois que nós trouxemos a Arca da Aliança aqui para nós, é só morte, é só dor, é só enfermidade. E eles vão pensar o seguinte: eu tenho uma ideia. Vamos pegar duas vacas que têm crias. E pelo instinto natural, as vacas não vão querer ficar longe da sua cria. Vamos fazer um carro novo, escute isso. Vamos fazer um carro novo, colocar sobre essas duas vacas. E essas duas vacas, se elas tirar a Arca da Aliança do nosso meio, estão com medo. Eles querem se livrar da Arca da Aliança. Se eles tirar a Arca da Aliança, e se essas duas vacas não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mas tirar a Arca do nosso meio, significa que tudo o que aconteceu aqui, de pavor, de espanto, de enfermidade, foi Deus que fez. E não foi assim que aconteceu. A arca foi retirada do meio dos filisteus através de um carro novo, através de duas vacas que nem tinha guia. Eles foram sozinhos. A Arca da Aliança fica em Kiriat Jearim por 20 anos. Neste momento Davi diz: eu quero a Arca da Aliança no meu reino. Eu não quero ser rei sem a presença. Eu não quero liderar o povo de Deus sem a presença. Eu não quero fazer a obra de Deus sem a presença. Eu não quero errar da mesma forma que Saul errou. Eu não quero ter o trono, eu não quero ter a coroa sem a presença. Eu prefiro a presença e não ter o trono. Eu prefiro a presença e não ter a coroa. A presença é mais importante do que o nosso currículo. A presença é mais importante do que as nossas habilidades. A presença é mais importante do que as nossas prerrogativas. A presença é mais importante do que os nossos sonhos. A presença é mais importante do que os nossos ideais.
A presença é mais importante do 1 milhão que temos na conta bancária. A presença é mais importante de todo o poder aquisitivo que nós temos. A presença de Deus é tudo. É a presença de Deus no meio do povo que faz a diferença. Deixa eu ver aqui essa noite se a glória de Deus está sobre a sua vida, se a presença de Deus está sobre a sua casa, se a presença de Jesus está sobre esse altar. A igreja que tem presença não se dobra. A igreja que tem presença não retrocede. A igreja que tem presença, ela é viva, ela é avivada, ela tem fome das coisas de Deus. Ela não vive como o mundo vive, ela vive diferente. Ela busca o reino, ela busca fazer a vontade de Deus. Davi se reúne com os anciãos, uma reunião dizendo: eu quero a presença de Deus, eu quero a arca da aliança. E todos aprovaram. Você está certo, Davi, vamos buscar a presença. Só que Davi é rei, não é sacerdote. Davi não veio da tribo dos levitas, escolhidos por Deus. Então ele não sabe como manejar, como fazer, como atrair a arca de Deus para Jerusalém. Eu imagino a coerência dos meus pensamentos que alguém chegou a Davi e disse: Davi, deixa eu contar uma história para você. A arca da aliança, 20 anos atrás, estava na casa dos filisteus. E eles, para se livrar da arca da aliança, eles pegaram um carro novo para atrair a presença. Só que nós não queremos nos livrar da arca, nós queremos atrair. Então por que a gente não usa o mesmo método? Por que a gente não faz igual os filisteus fizeram? Nossa, gostei da ideia. Então vamos construir um carro novo. E vamos buscar a arca da aliança. A arca da aliança agora está sobre esse carro novo. Só que eu acho interessante aqui, pastor Clailson, porque os filisteus só precisou de 2 vacas. Ninguém guiou as vacas, elas foram sozinhas. Só que Davi quer buscar a presença em cima de um carro novo, provavelmente em cima de uma vaca também. Só que 2 pessoas já estavam guiando esses animais. Quem era? Uzá e Aiô. Parece que os filisteus têm mais fé do que Israel. Eles estão conduzindo e de repente o animal tropeça. E a arca que estavam sobre os animais, ela começa a cair. Eu imagino um frio me abrindo na mente de Uzá. Ele pensa: eu vou ficar registrado na história. Eu vou ficar eternizado na mente das pessoas. Porque a arca da aliança está caindo e eu só quero ajudar. Só tenho boas intenções. Eu vou segurar a arca da aliança para não cair no chão. E de fato, a arca estava caindo, ele estendeu a mão, tocou na arca, só que ele morreu. Ele morreu. E diz o texto que nós lemos que Davi agora tinha Deus. E ele faz a pergunta: como trarei a mim a arca de Deus? Sabe qual é a lição que nós podemos extrair daqui? É que o fato do mundo se comportar diante da presença de Deus, e o fato de dar certo para eles, não significa que a igreja tem que fazer como o mundo está fazendo. Glória! Ah, mas se eu ir a pé até tal lugar, vou falar o português do eu vou a pé até Aparecida e vou receber o meu milagre. Nossa, se não é que recebeu, aí vem alguém que é instruído na palavra e diz: ah, vou fazer igual também. Ô irmão, você está faltando parafuso aí? Não é porque o mundo faz de uma maneira e dá certo para eles, que a igreja vai imitar como o mundo está fazendo. Porque quem não tem a natureza de Cristo, não entende, não sabe manejar a palavra de Deus, não sabe se comportar diante da presença de Deus. Então, para eles, a tolerância é maior. Mas para nós que conhecemos a palavra, a tolerância é menor. Por que menor? Porque Deus chamou a igreja não é para ser influenciada pelo mundo, mas só para seguir o que está na Bíblia.
A igreja que tem a identidade de Cristo não precisa imitar o mundo, mas é o mundo que deve imitar a igreja. Se os métodos do mundanismo, do secularismo está dando certo, querido, deixa eles. Ora para eles conhecer o Deus da palavra que você conhece. Nós não iremos seguir o padrão do mundo. Nós não seremos moldados pelo padrão e o sistema do mundo. Nós iremos seguir somente o que está escrito na palavra de Deus. A igreja precisa somente obedecer o que está escrito. Se o mundo está fazendo de uma maneira, então a igreja precisa ser totalmente contrária ao mundo e obedecer a palavra de Deus. Eu acho que eu já comentei sobre isso aqui com vocês, mas vale ressaltar nessa mensagem que a maneira como o mundo se comporta diante da presença é pela sua ignorância. Vocês viram nas Olimpíadas a abertura, que zombaram da ceia do Senhor, drag queens, foi isso, né? E muita gente ficou espantada. Meu Deus, que zombaria, que profanação, queridos. Eles não conhecem quem você conhece. O problema é nós termos a atitude igual a deles. Uma coisa é alguém agir pela ignorância, ausência de conhecimento. Outra coisa é alguém ter conhecimento e agir com ignorância. Só precisamos obedecer o que está escrito. E Davi fica arrasado. Aguenta aí que a gente já vai chegar lá, né? Já vamos esquentar as turbinas. Davi fica triste. Davi fica arrasado. Porque por culpa dele alguém morreu. Mesmo com boas intenções. Quantas pessoas que estão morrendo com boas intenções na igreja? Quantas pessoas que querem só fazer o bem, mas estão morrendo? Porque não basta só saber fazer o bem, tem que obedecer o que Deus estabeleceu. Não basta saber fazer, tem que fazer direito, segundo a vontade de Deus. A Arca da Aliança fica 3 meses na casa de Obed-edom e Deus abençoa sobremaneira Obed-edom. Davi entende como sinal que mais uma vez é necessário tentar de novo. É necessário tentar de novo, buscar a Arca da Aliança. Mais uma vez ele vai se reunir com os anciãos. Só que agora, entra o capítulo que nós lemos. Ele se reúne e decidem mais uma vez buscar a Arca da Aliança. Só que no capítulo 15, verso 1, verso 2, diz assim: ninguém pode levar a Arca de Deus. Davi agora entende. Senão os levitas. Uzá morreu pela irresponsabilidade de Davi. Uzá morreu pela falta de conhecimento de Davi. Só que agora Davi reúne os levitas, os sacerdotes, e pede para eles se santificar. Agora vamos fazer direito. Vamos tentar de novo, mas vamos fazer direito do jeito de Deus. Eu fiz do meu jeito, deu errado, Cláudio. Vamos tentar de novo. Deus é Deus de oportunidade, segunda chance. Ok, então vamos fazer agora do jeito de Deus. Você já tentou fazer de várias vezes, de vários jeitos, e não deu certo. Mas o Senhor está mandando dizer: faça do meu jeito que vai dar certo. Você já tentou mais de 5 vezes, deu errado, porque você seguiu o seu plano. A partir de hoje, começa a seguir o meu plano. Eles se santificaram. Eu só quero ressaltar aqui que, embora o texto diz que a tribo dos levitas tinha e poderia pegar a arca e transportar a Arca da Aliança, só que não era comum. A tribo de levitas poderia ter 100.000 pessoas. Então eu posso escolher uma para transportar a arca? Não. Quem que pode transportar a arca? Só uma cabeça. Só um grupo que foi separado dentre os levitas. Na verdade tinha 3. Diga comigo: Gersonitas, Meratitas e Coatitas. Essas 3 cabeças dentro da tribo dos levitas, somente eles poderiam transportar o tabernáculo móvel de Moisés. Só que cada um tinha uma missão.
nesse tabernáculo. Uns pegavam só a estrutura, outros o véu, os panos, os tapetes, e somente os coatitas, somente eles, podiam pegar, tocar, transportar os utensílios sagrados que estavam dentro do tabernáculo. Bacia de bronze, altar, arca da aliança, menorá, enfim. Só que a presença de Deus, como tinha argola para transportar, que era transportado por 4 pessoas, não podia ser transportado de qualquer maneira. Ah, vamos ao seguinte, já viu que as pessoas que pegam o piruzinho? Ah, então faz o seguinte, pega 2 atrás, 2 à frente e vai arrastando assim, ó. Deus disse: vocês foram escolhidos para transportar a minha presença, mas não é de qualquer jeito que transporta ela. Não adianta você colocar no braço e transportar a minha presença. Então como que faz Deus? Coloca no ombro. Quer transportar a minha presença? Coloque no ombro. Porque no ombro sente o peso da minha glória, sente o peso da responsabilidade do que é transmitir e transportar a presença de Deus para um mundo cego que habita nas trevas, que possamos sentir a responsabilidade hoje, porque a Bíblia diz: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? Você transporta a presença de Deus nessa geração. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira que possamos sentir o peso da responsabilidade. Você não está carregando um Deus com D minúsculo, você carrega um Deus com D maiúsculo. É o próprio Deus que gera vida, é o próprio Deus que levanta um vale de ossos secos, um vale de ossos secos. É o próprio Deus que habita dentro de um vaso de barro, mas é o Deus Todo-Poderoso. Você tem um Deus que habita dentro de você. Você é uma tenda simples, mas Deus está dentro de você. Você não tem aparência nem formosura, mas Deus habita em você. Escute, vamos transportar a arca, se santificaram? Sim. Está nos ombros? Sim. Então vamos lá, me ajude a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para. No 6 para, porque pega o animal, sacrifica. Aí você imagina andar 30 quilômetros, só desse jeito. 1, 2, 3, 6, para, pega o animal. 1, 2, 3, 6, pega o animal. Irmão, uma viagem de 5 horas demoraria talvez 3 dias. E por que Davi está mandando sacrificar? Porque a nossa geração precisa entender que sem sacrifício não tem presença. Quer ver só na Bíblia? O que acontece primeiro? A crucificação ou a promessa de Atos 2? O que acontece primeiro? O que? Crucificação. Primeiro o sacrifício, depois derramamento de poder. Se nós desejamos ser uma igreja cheia do Espírito Santo, precisamos entender o que é sacrifício. E o que é sacrifício em nossa linguagem atual, Lucas? Abrir mão dos nossos sonhos, abrir mão de nossas vontades, abdicar dos nossos desejos, calar a nossa carne para viver a vontade de Deus, quebrar o coração de pedra, passar por cima do nosso orgulho para viver a vontade de Deus. Sacrifício muitas das vezes é vir na igreja sem vontade, é você entregar a Deus mesmo sem condições para entregar. Sacrifício é nós chegarmos neste culto mesmo sabendo que amanhã tem conta para pagar e não temos condições de onde vem, como vai acontecer, como Deus vai agir, mesmo não sabendo o que vai acontecer no nosso amanhã. Nós temos um Deus que conhece a nossa história, e nós não estamos aqui para rever amigos. É muito bom rever amigos, é muito bom estar em comunidade, mas nós estamos aqui por causa da presença. Se não é a presença, nós não somos nada. Se não é a presença, a igreja não é ninguém. A igreja é uma instituição vazia, mas quando a igreja tem a presença, a igreja glorifica em meio à tempestade. A igreja levanta a mão para dar glória com enfermidade. A igreja levanta a mão para glorificar mesmo com problemas.
Louvado seja Jesus. Eu estou correndo a mensagem, senão vai ficar muito grande. Eles buscaram a presença. Só que no capítulo 15, verso 1, a Bíblia diz que Davi, ele constrói a sua casa, o seu palácio em Jerusalém. Só que Davi também, ele prepara uma tenda. Ele vai armar uma tenda para quê, Lucas? Para recepcionar a presença de Deus. Tem muita gente que está se especializando em buscar a presença quando tem congresso, quando tem retiro. As pessoas se preparam. Eu vou preparar o ambiente para receber a presença. Sabe, quando alguém liga para você, um amigo, um familiar, está na porta da sua casa e diz: abre a porta, estou aqui na frente da sua casa, você acabou de acordar. A louça para lavar, bagunça, lixo para colocar para fora. O que você faz? Você levanta rapidinho, pega a coberta, joga no guarda-roupa, se abrir, cai um monte em cima da gente. É o nome, Jesus. A Daiane está aí, Cléus? Revelou que agora. O que a gente faz? A gente prepara o ambiente rapidinho, só para recepcionar a visita. Só que é uma visita. Ou talvez, quem gosta de ir para a praia, em temporada, você liga lá. Tem um ambiente aí, para eu e minha família chegarmos e nos aconchegarmos aí. E a pessoa diz: vim, sim, pode vir nessa data, tem. Ou talvez você liga e diz: não, está tudo cheio, as kitnet, as casas. Será que a gente não está fazendo a mesma coisa com o Espírito Santo? Porque às vezes a gente quer preparar o ambiente rapidinho. Coloca a sujeira embaixo, prepara. Hoje tem congresso, a melhor roupa. Hoje tem presença, a gente vai. Porque a gente se acostuma e recebe uma visita. Só que às vezes o Espírito Santo está batendo. Eu quero entrar aí. E você diz: não, está cheia a temporada. Se for para ficar um dia, pode vir. Mas para ficar uma temporada inteira não dá. Já tenho uma agenda. Eu tenho outros compromissos. Não basta saber buscar. Precisamos saber preparar o ambiente para recebermos uma morada. Para sermos uma morada. Deus não quer que sejamos um ambiente, uma tenda de visitação. Deus quer que sejamos um ambiente de habitação. Não adianta nós virmos em temporada e em temporada na igreja, falarmos algumas línguas estranhas, fica um tempo na santidade, depois nós expulsarmos a presença de Deus do nosso coração. Deus não quer uma temporada no seu coração, querido jovem. Deus não quer uma temporada no seu coração. É só chegar às datas comemorativas que a gente quer expulsar a presença. Mas assim te diz o Senhor: você não é um ambiente de visitação. Eu te comprei com um bom preço. Não comprei com prata, não comprei com ouro. Você é templo do Espírito. Eu não quero visitar a sua casa esporadicamente. Eu quero habitar em você. Você é a minha casa. Glória ao nome de Jesus. Levante a sua mão e libera um glória a Deus gostoso para Jesus. Deixa eu ver a igreja que é viva, a igreja que é pentecostal, a igreja que ama a palavra, a igreja que ama o Espírito Santo. Eu quero morar em você. Eu quero entrar na sua casa. Eu quero mudar a sua história. Eu quero mudar a sua família. Glória! Deixa a presença pegar a sua vida esta noite. Deixa a presença tomar a sua vida aqui esta noite. Nós não somos uma tenda de visitação. Nós somos uma tenda de habitação. O Espírito Santo nos compôs. Jesus Cristo, por intermédio do Espírito, através do seu sangue, comprou a minha e a sua vida. É interessante que Pedro, ele vai dizer o seguinte: Paulo, melhor dizendo Paulo,
fostes comprado com um bom preço. Só que no mesmo texto, ele diz: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? E que o Espírito Santo habita em vós? Ou seja, em outras palavras, a palavra comprar que Paulo usa é agorazo, do grego. E nesse termo, dentro da cultura da Grécia, eles já estavam em comércio, como escravos, para serem vendidos, comprados para ser escravos. E quando Paulo usa o termo agorazo, comprado por um bom preço, ele diz o seguinte: eu e você estávamos nesse comércio, estávamos à venda, escravos do quê? Do pecado, da imoralidade, da carnalidade. Só que veio Cristo e nos comprou. Não foi com prata e não foi com ouro, mas foi com sangue. Aí quando ele cita que nós somos templo, ele está dizendo o seguinte: você era uma casa sem dono. Eu fui na imobiliária e comprei você. Você não tinha valor algum, mas eu te comprei. Agora não deixa ninguém entrar nessa casa, porque essa casa não é sua. Essa casa é minha. Eu comprei essa casa. Pode se colocar de pé? Eu resumi a mensagem para não estendermos muito. O Ministério de Louvor, se puder nos ajudar aqui, tá bom? Escute, você, se você tivesse a oportunidade de voltar ao templo para conhecer o tabernáculo de Moisés, com madeira de acácia, com as colunas de ouro, com a base de bronze, com as suas três partes divididas, átrio, santo lugar, santíssimo lugar. Haja vista que tinha a nuvem da glória de Deus e a coluna de fogo. Ou se você talvez pudesse voltar ao passado para conhecer uma das maravilhas do Antigo Testamento, da Antiguidade, que era o Templo de Salomão. Pensa num templo de aparência, de formosura, de estética, de pedras preciosas e de ouro, de prata e bronze. Pensa em algo maravilhoso, esteticamente falando. Era o tabernáculo, era o templo de Salomão. Mas temos a referência da tenda de Davi. O que tinha na tenda? Era uma tenda pequena, só tinha a Arca da Aliança. Agora você, seja sincero, se você pudesse fazer uma visita e retornar ao passado, qual desses três templos, tabernáculo, você visitaria? Alguns vão dizer: o de Moisés tinha muita glória, era simples, mas também tinha sua estética, sua beleza. Não, eu prefiro o tabernáculo, o templo de Salomão. Pensa em algo bonito. Eu duvido que alguém iria escolher para visitar apenas uma tenda. Essa tenda aqui, irmão, só para a gente entender, contextualizar, é igual aquelas cabaninhas que o pessoal compra, sabe? Você arma, cabe às vezes 2 pessoas, mais ou menos assim a tenda. De pele de animais. E Deus? Se fosse para Deus retornar ao passado só para ser cultuado, qual desses 3 tabernáculos ele voltaria? Na sua opinião? Deus deu a sua resposta na Bíblia. A Bíblia diz em Amós capítulo 9, verso de número 11. Olha o que a Bíblia diz: naquele dia tornarei a levantar a tenda caída de Davi, e repararei as suas brechas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e o edificarei como nos dias da antiguidade. Gente, Deus escolheu a tenda de Davi. Deus escolheu o mais simples. Atos capítulo 15, verso 16. Depois disso voltarei e reedificarei a tenda de Davi, que está caída, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-la. Por que Deus preferiu a tenda de Davi, hein?
Por que Deus não preferiu, talvez, o melhor esteticamente? Deus preferiu o mais simples. Mas é o mais simples. Porque quando Davi estava cultuando diante de Deus, pensa no culto que tinha festa. Davi dançava diante de Deus, Mical zombava, mas Davi retrucava. Eu estou fazendo diante de Deus. Eu não estou pedindo holofote na igreja. Eu estou adorando a Deus. No culto de Davi, tinha instrumentos de adoração, e tinha canções, tinha músicas. Querido, o que Davi fez foi tão revolucionário que gerou memória na mente de Deus. O culto que Davi ofereceu para Deus foi tão impactante que gerou memória em Deus. Será que Deus pode olhar para mim e para você hoje e dizer o seguinte: eu tenho saudades de quando você me adorava. Eu tenho saudades de quando você jejuava mais, de quando você orava mais. Ou será que nós podemos entregar este culto para Deus hoje, para gerar memória em Deus, para Ele escolher o nosso culto? Imagine Deus com 1.500 cultos para escolher, e Ele escolhe o nosso culto para descer. O que é isso, Lucas? É saber que a presença está diante de nós. É vir na igreja não para perder tempo, não para mascar chiclete, não para reparar a roupa da irmã. É vir na igreja para se entregar de corpo, alma e espírito. É vir na igreja sem se preocupar que hora que vai acabar. É vir na igreja só para oferecer um culto nacional para Ele, oh glória. Ofereça o seu culto a Ele. Ofereça o seu culto a Ele essa noite. Ofereça o seu melhor para Ele essa noite. Chame a atenção dEle. Busque a presença dEle. A arca está disponível. A presença está acessível a vocês.